Boa noite, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Fico feliz aqui em ver os filhos do Jorge aqui com a gente hoje, né? Sumidos há muito tempo, né? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por aqueles que estão nos visitando. Família lá atrás, estavam sumidinhos vocês, né? Estava com saudade de vocês. Tudo bem, né? Deus abençoe. Deus abençoe você que também está nos assistindo pela internet, você que está participando desse culto ao vivo. Vamos estar orando nesse momento, pedindo a orientação do Senhor, para que Ele nos leve ao seu trono de graça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos reserva esse momento para estarmos, Senhor, dedicando o nosso culto a Ti. Pai, nós não podemos, Senhor, não somos aptos a ir ao Teu trono de graça, só através do Teu Espírito Santo que somos conduzidos, Senhor, a esse lugar santo de adoração. Nós não queremos ficar aqui no templo, nós não queremos que aqueles que estão nos ouvindo fiquem em suas casas, mas que eles encontrem o lugar espiritual que eles tanto desejam, que é o Teu trono de graça, e que nesse momento estejamos entrando no Teu trono de graça através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, com o perdão dos nossos pecados, para que nós possamos, Senhor, entregar os nossos cultos, o nosso culto de oferta e adoração a Ti. Pai, abençoe todos aqueles que estão por vir à Tua casa, ainda não chegaram, mas estão a caminho, que eles possam vir conduzidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor, guardados por Ti. E guarda, Senhor, cada lar, cada coração que está nos ouvindo agora, que está participando desse culto. Entra, Senhor, com uma bênção especial em cada coração, em cada vida, em cada lar. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento louvando ao Senhor, mas para aqueles irmãos que estão aqui, às vezes irmãos que entram no link da nossa igreja e aproveitam para passar esse culto para outros irmãos, para outros familiares. Vamos fazer isso agora? Você que está em casa, nesse momento, que está adorando a Deus conosco, você pode estar compartilhando esse culto agora. Eu vou fazer isso agora no meu. Eu vou perder aqui alguns minutinhos fazendo isso, acessando o link do culto e estar passando, compartilhando com outras pessoas. Você pode participar desse culto também se inscrevendo no canal do YouTube. Então pare um pouquinho agora, compartilhe com os seus parentes, com os seus amigos, com os grupos nos quais você pertence. Você vai estar ajudando esse trabalho. Publique agora, para que esse culto possa estar alcançando outras pessoas. Faça isso agora nesse momento. Eu vou deixar que os irmãos que estão aqui façam isso também. Se quiserem, entrem no grupo da igreja e vão enviando para os seus amigos, porque nós vamos alcançar alguém que está precisando desse culto, que está no seu lar, não pode estar numa igreja, mas nesse momento pode estar sendo abençoado com o culto realizado aqui em nossa igreja. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico. Ao erguermos as mãos, vamos ficar de pé para adorarmos ao nosso Deus com esse cântico. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Santo, Santo é o Senhor, poderoso.
é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Vem, Senhor, sobre nós, é o nosso pedido, nosso clamor. Nós vamos estar nesse momento dando oportunidade àqueles que querem entregar seus dízimos e suas ofertas. Os irmãos que estão aqui em nossa igreja podem acessar o gasofilaço enquanto os louvores forem entoados. E aqueles que estão nos assistindo pela internet, se quiserem colaborar com a obra do Senhor, colocando o valor que propor em seu coração, está aparecendo o número da conta da nossa igreja e o CNPJ, então você pode contribuir tanto com a conta corrente ou pelo CNPJ através do Pix. Bom, nós vamos estar entrando na nossa coluna intercessória, onde nós temos a nossa igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, o sobrinho e a cunhada da nossa irmã Leia, a Marisa, pede pelo seu enteado, pelo negócio que ela precisa estar realizando. Nós temos também agradecimentos do Márcio e da Fátima. O Márcio é irmão da Cristina, contraíram a Covid-19, mas já estão bem. Pedindo pelo Moisés também, que vem aos cultos de quarta-feira da nossa igreja, tem vindo, junto com a Tamires. A Tamires ainda está com aquela alergia, que o carrapato, uma picada de carrapato, deixou ela bastante alérgica. Vamos estar orando para que Deus esteja abençoando ela. A dona Edmeia, a mãe da nossa irmã Edir, a irmã Darcy, vamos sempre nos lembrar da irmã Darcy. A irmã Darcy está enfrentando uma luta muito grande, né? E os irmãos precisam estar sustentando ela em oração. Nós temos a Beth, minha cunhada, que ainda está com a traqueotomia, mas graças a Deus os níveis de inflamação já estão regredindo muito e ela já está na iminência de tirar a traqueotomia e muito em breve já ser liberada para a enfermaria e depois para sua casa. Glórias a Deus por isso, porque é uma vitória, visto como ela foi internada e estava passando por dificuldades por causa da Covid-19. O Joaquim Henriques é aquela criança que precisa de uma operação no coração. A Rosana Carrara é irmã do nosso irmão Wilton. Perguntei sobre ela, e o irmão Wilton falou que ela já começou o tratamento e que esse tratamento dê resultado também, um tratamento contra um linfoma. Então os irmãos estejam orando por ela. Nós temos a Benaia, que pede por uma porta de emprego. A Adriana, esposa do André. O André, para aqueles irmãos que não conhecem, é uma pessoa que tem nos visitado. Nós já vamos começar a prepará-lo, inclusive, para o batismo. Ele veio nos pedir o batismo, então nós vamos estar preparando o André para o batismo. Mas ele pede pelo seu casamento, pede também pelo seu filho, Rafael, e pela sua esposa, Adriana. Nós temos o Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Sarinha, filha do nosso irmão Wellington, o irmão Antônio Miguel, a irmã Nazaré, Maria Elita, Taizinha, que está aqui com a gente nunca deixa de estar orando pela Taizinha, Deus abençoe nisso, a sua vida também. Tão bom vê-los aqui, vê-las aqui, melhor dizendo. A irmã Maria Elita, acho que eu já falei,
o Carlos Mendes, nosso irmão Carlinhos. Irmãos, o milagre de Deus. Estivemos lá visitando o irmão Carlinhos, eu, a Cristina, o irmão Jorge, e esperava encontrá-lo na cama. Olha, graças a Deus, o tratamento do irmão Carlinhos é um milagre, o que nós pudemos ver. Ele já estava com porosidade nos ossos, inclusive perdeu uma parte perto do fêmur, que se encaixa nessa parte aqui da cintura, e por causa, em decorrência do câncer, que é um câncer que vai para os ossos. Ele começou o tratamento no Antônio Pedro, foi transferido para o Antônio Pedro, e o tratamento está dando resultado, e o Carlinhos, ele está melhorando, está forte, veio andando de muletas até nós. O tratamento ainda vai ser demorado, mas vamos sustentar o irmão Carlinhos em oração. Nós temos o irmão Isaías precisa muito das nossas orações. Aqueles que têm ligado para a irmã Naira ou que têm conversado com ele, têm visto como a voz dele está fraquinha, ele está muito debilitado. Essa semana foi muito difícil, a irmã Naira estava falando conosco, nós íamos na sexta-feira fazer uma visita a ele, adiamos até essa visita porque ele estava muito fraco. Vamos orar pelo irmão Isaías. A irmã Zaide, os médicos, os enfermeiros, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai amado, Senhor, muito obrigado, porque já sabemos, Pai, que as nossas orações estão sendo ouvidas por Ti, e nós já Te agradecemos por isso. Obrigado, porque a Tua igreja, Pai, tem levantado um clamor, e esse clamor tem resultado de bênçãos, tem resultado de cura, tem resultado de portas abertas, tem conseguido abençoar vidas através do poder da oração. Sabemos, Pai, que não somos nada, somos apenas um instrumento auxiliando essas pessoas a chegarem ao Teu trono de graça, mas sabemos que todo o poder, toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, e para a glória do Teu nome, Pai, nós Te pedimos a cura, nós Te pedimos as portas abertas, Te pedimos a providência de Deus em cada vida, em cada coração. Pai, abençoa os outros pedidos que fizemos, no nome de Jesus, amém. Ainda continuando a adorar ao nosso Deus, nós vamos estar adorando com adoração sem limites. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti, não há, não há. Meu desejo é Te adorar, mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, Te adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou, meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti, não há, não há. Meu desejo é Te adorar, mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, Te adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou,
Amém. Vamos estar nesse momento refletindo na palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem é o Deus que nos encoraja. Olha, nós precisamos de coragem para enfrentar as batalhas dessa vida. Muitas delas se parecem maior do que nós podemos enfrentar, mas não são maiores, porque não são maiores do que o nosso Deus. Nosso Deus é maior do que qualquer batalha. E nós iremos estar refletindo no texto que está em Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 16, na Almeida Corrigida Fiel. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nas montanhas, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, um homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu hei de ser contigo. Era a promessa de Deus a Gideão, e essa é a promessa de Deus para todo aquele que confia nele. Senhor, abençoa a tua palavra lida, aplica ela em nossos corações. Senhor, ajude-nos na reflexão dela, para que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo o que tens a falar aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Gideão, ele foi convocado para ser mais um juiz a libertar o povo de Israel. Era o 5º juiz na sequência de juízes, no período de juízes, no qual as tribos de Israel ainda não eram uma nação governada, um governo centralizado, mas Deus
abençoavam e providenciavam o juiz para que libertasse o povo das aflições nas quais incorriam por causa de desobediência, porque não estavam obedecendo ao Senhor, indo após outros deuses, fazendo aquilo que não agradava a Deus, abandonando a Deus e indo a outros deuses. Bom, nós vemos que era um padrão de apostasia. Israel pecava e automaticamente Deus enviava um juiz até esse momento. Nesse momento, Deus, ao invés de levantar o juiz, Deus manda um profeta em primeiro lugar, e dizendo o que estava acontecendo com aquele povo, por que ele estava sofrendo aquilo, e qual era a direção do olhar que eles tinham que voltar-se. Eles tinham que se voltar para Deus. Deus era um Deus que não deixaria o seu povo ficar com medo. Por quê? Aqueles deuses que habitavam ali, né, que eram adorados ali, melhor dizendo, em Canaã, eram deuses que tinham suas imagens para a adoração. E quando a gente vê as imagens de adoração desses deuses em fotos, em achados arqueológicos, claro que, né, ninguém vai falar assim, o pastor teve lá para ver. Claro que eu não tive lá, né? Não é do meu tempo, né? Pode ser do tempo de alguns irmãos aqui, mas no meu tempo não era não, né? Alguém pode estar zombando de mim nesse momento. Mas pelos achados arqueológicos, a gente vê que alguns deuses, eles eram construídos para pôr medo mesmo nas pessoas. As pessoas olhavam para aqueles deuses e ficavam com medo que, se aquele Deus se voltasse para eles, né, ele poderia destruir aquela nação. E Israel já estava começando a ser contaminado por esse medo também, dos deuses que existiam ali, né, que os homens tinham criados na adoração que existia em Canaã. Aqui nós vemos duas nações, Midian e Amaleque. Os amalequitas, né, eram povos nômades. Eles não tinham um lugar fixo. Eles saíam, iam para a Arábia, rodavam os desertos ali em volta, saqueavam e viviam de saquear outras nações. Se a gente for procurar no parentesco com Israel, nós achamos um parentesco tanto nos midianitas como em Amaleque, quanto nos amalequitas. O que aconteceu? Era algo tão terrível que o povo de Israel não tinha mais nem habitação, eles não tinham nem mais como morar ali na terra que Deus tinha dado para eles. Eles tinham que subir as montanhas, fazer uma cava nas rochas, fazer uma caverna ou encontrar cavernas naqueles lugares onde eles estavam para poder morar nessas cavernas. E era uma quantidade tão grande de pessoas que vinham invadir, um exército tão grande, que ele era comparado ao quê? Um enxame de gafanhotos. Então, como você resistir a algo tão grande, a uma batalha tão grande? E aí entra aqui a história desse juiz Gideão. Deus nos encoraja quando ouvimos a sua voz, em primeiro lugar. Nós temos que estar atentos à voz do Senhor. A primeira coisa que Deus fez foi mandar um profeta. Esse profeta, ele era quem? O profeta, a gente vê que alguns ministérios na Bíblia, eles têm as suas peculiaridades. O sacerdote, ele era aquele que levava o povo a adorar a Deus. Ele recebia, inclusive, as ofertas. Então, ele fazia o intermédio da adoração a Deus. E o profeta? O profeta fazia a intermediação de Deus para com o povo. O profeta era a voz de Deus falando ao povo. O profeta era a vida do profeta falando ao povo. E a gente já falou sobre alguns profetas
que eles passaram por situações na sua vida que era um retrato de Israel, ou um retrato de Deus abandonado pelo seu Israel. E no versículo 8 a 10 diz assim: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei, eu os expulsei, eu vos dei a sua terra, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas aí, no final, no versículo 10, eu resumi um pouquinho, né? No final do versículo 10 ele diz assim: mas não destes ouvidos à minha voz. Olha, quantas pessoas estão desencorajadas, sem coragem para enfrentar as batalhas da vida. Quantas pessoas estão assim, desmotivadas, com medo? Mas o que está faltando a essas pessoas? Ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vai trazer coragem. E Deus estava falando ao povo e o povo não ouvia. Ouvia aquelas deidades ou os sacerdotes que existiam ali, que adoravam aquelas deidades que não tinham valor nenhum. Poderiam ser até assustadoras, né? Mas não tinham valor nenhum. Por exemplo, tinha a estátua de Moloque, que era um dos deuses dos filisteus. Uma vez a Arca do Concerto foi parar em um dos templos de Moloque. O que aconteceu? Não, Dagon, melhor dizendo. Moloque era outra divindade. Dagon, diz a Bíblia, né, que havia uma estátua de Dagon, que ela estava no seu templo, uma grande estátua de Dagon, e ali foi colocada a Arca do Concerto, com os querubins, ali a Arca do Concerto. O que aconteceu com aquela imagem? Caiu pela primeira vez. Blum. Aí eles foram, levantaram a estátua de Dagon. Aí pela segunda vez eles foram lá e encontraram um barulho de novo, a estátua de Dagon, ali perto da Arca do Concerto, a Arca do Concerto ali, né? Aquela coisa simples que Deus colocou ali para mostrar ali que era a presença de Deus no meio do povo. Isso era a representação da Arca do Concerto. Da terceira vez ouviram um barulho maior. Quando os sacerdotes entraram ali, Dagon estava dividido, estava todo quebrado. Os sacerdotes ficaram com tanto medo que eles nem pisaram mais naquele templo, de tanto pavor que eles tiveram daquela situação, mostrando que o poder de Deus é maior. Mas Ele quer falar aos nossos corações para nos encorajar. As coisas mudam quando nós deixamos de ouvir o inimigo, ou coisas que o inimigo vai fazer, e nós ouvimos a voz de Deus. Quando o medo do inimigo, ele não pode ser maior do que a confiança em Deus. Nós precisamos dar ouvidos a Deus e não deixar que o inimigo, ele venha a nos destruir emocionalmente, nos deixar com medo, porque o medo é uma emoção, que ela é uma emoção até prudente, e nos faz ser prudente. Se eu não me engano, foi de Seco que me falou essa frase. A gente estava conversando, o medo é bom, pastor, porque nos deixa prudentes. Você falou mais uma coisa mais ou menos parecida assim, e eu concordo com isso. O medo muitas vezes nos deixa prudentes. Por quê? Porque, né, aquele que tem medo de encarar um mar bravio, de entrar no mar com muita onda, não vai quebrar a perna como eu quebrei. Eu entrei no mar bravio e quebrei minha perna no mar. Não devia ter entrado, devia ter tido mais medo, né? E quantos vão, né, para o mar também, nadando até mais o fundo, tem uma cãibra lá e não conseguem voltar. São pegos por uma correnteza no meio do mar, e aí são levados para muito longe e morrem. E muitos que pegam um carro e sem medo, eles colocam 120, 140, 150 Mazaniel, o anjo sai, né? Tem um programa de rádio que quando você chega a 100, o anjo desce do carro, né? Então o pastor que fala isso.
Eu acho que o anjo do Senhor não anda no carro do Mozaniel de jeito nenhum, né? Acho que precisa ser colocado uma injeção de medo no Mozaniel, porque o Mozaniel é uma pessoa nervosa no volante, né? Então, nos ajuda até o medo, mas o medo não pode nos aprisionar. A gente vai ver uma situação de medo aqui, ou já vimos, já lemos, mas nós vamos estar falando sobre essa situação. Saber que com Deus o medo se afasta de nós. Olha, é prudente termos medo desse momento que nós estamos vivendo? É prudente, sim, né? É prudente. Opa, peraí, eu vou sair, eu vou pegar o meu álcool em gel, vou botar no meu bolso, vou todas as vezes que eu manusear alguma coisa, vou passar meu álcool em gel, né, para que esse inimigo invisível, mas que tem matado tanta gente, não venha contra mim. Eu vou colocar a máscara, eu vou ser prudente colocando a minha máscara e vou estar tomando todos os cuidados para que eu não seja atingido por esse vírus. É prudente o medo, mas agora nós temos que dar ouvidos à voz e à coragem que vem de Deus a nos encorajar quando Ele fala assim: eu vou contigo. Ele está com a gente nesse momento tão difícil, Ele está com a gente, nós temos que dar ouvido a Ele. Ele está dizendo para você nesse momento, Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar essa enfermidade, mesmo que nós tenhamos que enfrentar um hospital, mas Ele vai estar com a gente. Nós não podemos ser refém do medo, nós temos que ouvir a voz de Deus e essa voz nos tranquilizar. E nós ouvimos Ele dizer aos nossos corações: pode deixar, eu estou com você. Em segundo lugar, Deus nos encoraja a pensar além dos nossos limites. Aqui nós vemos então o anjo do Senhor, versículo 11, veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e a Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. O que era o lagar? O lagar era uma espécie de tanque circular, podia ser quadrado também. Ele era cavado numa rocha para que não vazasse um produto muito precioso que era vendido ali, que era comercializado, que se bebia também. Tinha o vinho daquela época, ele inclusive ajudava, que era um vinho puro, tirado das próprias uvas. Isso ajudava até como remédio, as pessoas tomavam isso como remédio e fazia bem às pessoas. Esse vinho era de uma fabricação natural, eles amassavam no lagar. E ali, aquele homem estava amassando estava naquele momento malhando o trigo no lagar. Ele tinha que estar na eira. Aonde era a eira? A eira era um lugar onde eles batiam o trigo, e ali, quando tiravam o trigo, quando colhiam o trigo, muitas vezes vinha junto outras plantas também. E quando se malhava o trigo numa eira, o vento ajudava a separar aquele trigo que era o objetivo daquela colheita, e jogava, né, as coisas que não pertenciam àquele trigo para longe. Mas aqui, nós vemos aqui que o medo dominava tanto as pessoas que elas estavam limitadas. O medo não pode nos limitar. O medo não pode nos limitar. O medo do inimigo não. E a palavra do anjo era: olha, você está aí, mas o seu lugar não é no lagar. Você não vai ficar nesse lugar circular, nesse lugar quadrado,
malhando trigo aí não. Você vai para um lugar mais extenso. Você não vai nem para a eira. Você vai para a batalha, Gideão. E quantas vezes nós nos vemos limitados porque estamos com medo de realizar alguma coisa e perdemos uma oportunidade na nossa vida. Eu não vou fazer aquela prova, não, porque eu não vou conseguir passar naquela prova, não vou me preparar, não, porque são muitas pessoas. Olha, tem pessoas aqui da própria igreja, a irmã Francisca, por exemplo, fez uma prova, concorria com várias pessoas na prefeitura no qual ela trabalha lá no Rio, e ela, quando fez, ela passou. Quando ela foi ver o resultado dela, concorrendo com várias pessoas, com muitas pessoas, ela ficou bem colocada. E se ela não tivesse feito essa prova? Por causa do medo, limitando-se ao seu lagar. Às vezes nós fazemos lagares da nossa vida e ficamos ali sem as oportunidades que estão em nossa volta. Ele estava ali, naquele momento, não estava errado não, fazendo naquele momento ali o seu malhar do trigo, para poder sustentar a sua família e sustentar ele estava trabalhando, ele não estava nem escondido, mas ele não poderia estar limitado àquele lugar. O anjo veio para acabar com aquela limitação, Deus veio para acabar com aquela limitação que existia na vida desse homem. Gideão estava limitado, e Deus quer romper com os nossos limites. Deus quer dizer para nós: vai lá, empreende, faça a sua prova, tenha coragem, estude, batalhe, você vai conseguir. Você tem um desejo de comprar a sua casa, vai lá, vê qual o caminho. Você tem um negócio a ser resolvido, vai lá, coloque para resolver esse negócio. Você tem uma causa na justiça, confia, irmã Marilda, que a vitória vai vir. Comigo a gente estava falando sobre isso, vai vir, pode confiar. Nós estamos aqui orando por isso também. Eu esqueci de colocar na coluna de oração, foi bom até ter falado teu nome, que eu vou colocar. Olha, Deus, Ele rompe os limites do medo, rompe os limites que nos deixam ali sem empreender, sem vencer, com medo. Deus nos encoraja a sairmos do lugar onde está nos aprisionando, para irmos para a batalha. Tem pessoas que estão prisioneiras dos seus sentimentos agora. Tem pessoas que estão prisioneiras dos seus medos, com medo de enfrentar os desafios, o medo de enfrentar os seus gigantes. Deus nesse momento está trazendo uma palavra de coragem e dizendo para essa pessoa que está aqui nessa noite, ou para aquele que está nos ouvindo pela internet, dizendo: coragem, saia do seu lagar, vá para o eirado, vá para a batalha, porque lá existe vitória. Em segundo lugar, nós vemos aqui um Deus que nos encoraja, nos chama para vivermos as nossas histórias com Ele. Diz assim o texto, versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio?
Não era para ele, naquele momento, estar questionando, porque o Senhor, naquele momento, estava deixando que os midianitas prevalecessem. Por quê? Por causa da desobediência, porque abandonaram a Deus, porque resolveram seguir os seus próprios caminhos. Mas Deus deixou os questionamentos de Gideão, e ele continuou: o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão estava vivendo de histórias do povo de Israel, histórias do passado, história de vitória, né? De contos, de testemunhos de pessoas que ouviram as histórias de Israel. Pois nós podemos viver as nossas histórias com Deus. Ele nos encoraja a participar dessas novas histórias. Tem pessoas que não têm eu queria contar alguma coisa que Deus fez na minha vida, algo impactante que Deus fez na minha vida. Mas quantas vezes você ouviu a voz de Deus, você abriu o seu coração e você falou assim para Ele: Senhor, hoje eu vou contigo, hoje eu quero realmente experimentar o que as pessoas estão falando que o Senhor faz na vida delas. Tive um colega meu que ele tinha uma hepatite rara, e ele tinha uma outra religião, claro que eu não vou falar, como principalmente, né, que eu estou também na internet, mas quando nós estamos aqui no salão de culto, evitamos também falar de outras denominações ou religiões, para não ferir ninguém, porque não estamos aqui para ferir a fé de ninguém, respeitamos a fé de todas as pessoas. Se abraça aquela fé que você acha que é a verdadeira, mas nós abraçamos a fé que está em Cristo Jesus, que é a verdade e a vida, que Ele mesmo afirma. Então, esse jovem, ele começou a me indagar sobre coisas de fé, coisas da Bíblia. Eu comecei a contar histórias da Bíblia, ensinar-lhe, né, sobre as coisas de Deus. E num dado momento ele virou para mim e falou assim: estou precisando tanto resolver uma situação. Aí eu falei assim: qual? Ele: olha, eu tenho uma hepatite que eu adquiri rara, que ela me pegou e hoje em dia eu tomo remédio, mas eu sei que existem pesquisas na Fiocruz que estão muito adiantadas, mas ainda não consegui ninguém que trabalhasse na Fiocruz. Você ora para que eu possa conseguir essa porta aberta lá na Fiocruz? Aí eu pensei, falei: não. Aí ele se assustou, pediu uma pessoa crente para orar. Nessa época eu não estava pastoreando e tal. Aí eu falei assim: não. Aí ele: não, por quê? Eu falei: não, porque você vai orar, você vai pedir a Deus, e você vai experimentar você orar, Ele ouvindo e Ele te respondendo. Me veio esse discernimento. Mas claro que cheguei em casa e orei também. Eu não ia deixar de orar, mas eu falei dessa forma. Olha, irmãos, a gente, quando está em cima de um púlpito, a gente não pode criar histórias, a gente tem que ser verdadeiro, porque senão, uma mentira que eu pregue aqui na frente, pronto, estragou tudo, né? A mensagem tem que ser verdadeira do início ao fim e baseada na Bíblia. E aí aquele jovem, ele experimentou orar naquele dia. Quando chegou em casa, ele orou. Onde chegou no dia seguinte, eu até me arrepio um pouco quando conto essa história, né, que aconteceu na vida desse jovem, desse colega de trabalho.
Quando ele chegou em casa, ele orou. No dia seguinte, quando ele estava trabalhando, ele pegou um documento que era da Fiocruz. Aí ele, logo de manhã, ué, esse documento é da Fiocruz, será que tem um telefone aqui atrás? E ele pegou e tinha um telefone atrás daquele documento. Aí ele, conversando com a pessoa que trouxe o documento, virou para ele e falou assim: será que se eu ligar nesse telefone aqui, eu consigo falar com alguém, porque está acontecendo isso? Ele falou: não, você não liga só nesse, não, você fica com o meu, e eu vou te dar outros telefones também para você ligar. Ele não me falou nada, e ele ligou no final do dia para a Fiocruz. E quando chegou quase no final da semana, ele virou e falou assim: Eliezer, ainda bem que fui eu que orei, ainda bem que eu sei que foi Deus que ouviu, eu tenho uma experiência com Deus, eu vou te contar. E ele começou a me contar. Olha, glória a Deus, porque confirmou aquilo que nós sabemos. Deus, Ele tem uma história para viver com cada um de nós separadamente. Ele tem uma história de vida para cada um de nós. Não é a mesma história de vida. Eu quero ter a mesma história de vida que o pastor Eliezer tem. Você não vai ter, vai ser diferente. Deus vai ter uma nova história com você, Ele vai criar uma nova história com você, Ele vai criar um relacionamento diferente, porque você é diferente de outras pessoas, você tem as suas peculiaridades, tantas, que a gente se impressiona, só no nosso corpo a gente se impressiona com as peculiaridades que nós temos, e com os nossos caráter, também nós temos diferenças, por mais que nós sejamos iguais a algumas pessoas, Deus, Ele sabe que nós somos diferentes da maneira que pensamos. E aí, Deus criou um relacionamento com aquele rapaz e uma história com ele. Aí depois disso eu não precisei fazer mais nada, porque ele ouviu a voz de Deus, Deus ouviu o seu clamor e criou-se uma história de relacionamentos. E aí Deus foi com ele. É assim. Deus, Ele não quer simplesmente que você o conheça, mas que não tenha uma história com Ele, um relacionamento com Ele. Ele quer relacionamento. Deus é um Deus de relacionamentos, desde o início. Ele criou o homem para se relacionar com o homem, tanto que Ele ia toda tarde ao jardim para poder se relacionar com aquele homem. Ele sentiu muita falta de perder aquele relacionamento com Adão e Eva, e Ele quer esse relacionamento de volta, mas para isso, para que nós possamos ter esse relacionamento restituído com Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus, porque só Ele é que pode trazer a comunhão do homem com Deus. Em quarto lugar, o Deus que nos encoraja, Ele vê aquilo de bom que há em nós. Olha como é que esse homem, ele estava com a sua autoestima baixa, como é que ele estava, né, se achando o menor de todos. Olha só, no versículo 12 ele diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu. Que força que esse homem tinha? Depois ele disse que ele era o menor da tribo dele, menor da família. O que esse homem estava fazendo de corajoso? Ele estava, naquele momento, se escondendo. Mas um homem que estava se escondendo, que estava pedindo para Deus, para que Deus tomasse uma providência, e aí Deus fala assim, vai nessa tua força. Aonde Deus viu força naquele homem? Aonde Deus pode ver força
em uma pessoa que está com medo, em uma pessoa que está fraca, em nós que somos fracos e limitados, aonde Deus pode dizer assim: vai nessa tua força, porque Ele sabe que se nós obedecermos a sua vontade, a força está na vontade dEle. Entenderam isso? Ele quer que você seja forte, você vai ser forte. Se você obedecer a Ele, você vai ser forte. Eu vou, Senhor, você será forte. Você não é medroso, que você vai enfrentar aquela nuvem de gafanhotos. E no final, com quantas pessoas esse homem foi para inventar uma nuvem de gafanhotos? Com 300 pessoas. Com 300 pessoas. Eu vou contigo. Deus naquele momento não falou assim: eu tenho uma estratégia, eu tenho um exército que, se é uma nuvem de gafanhoto, eu tenho um produto químico que vai acabar com todos aqueles gafanhotos. Eu já tenho um produto químico pronto para jogar naqueles bichos, matar tudo. Em todo momento que Gideão está indo, que está no processo de preparar aqueles 300 homens, ele está obedecendo a Deus. E uma coisa, ele só pede a Deus: Senhor, o Senhor vai comigo mesmo? Então me mostra isso. O Senhor vai comigo mesmo? Então me mostra aquilo. Quando chegou no final com 300, ele falou assim: eu sei que o Senhor está comigo, então não importa se eu estou com 300, medroso eu não sou, não importa se eu estou com 300, derrotado eu não vou ser, porque o Senhor está comigo. Naquele momento ele era medroso, mas no momento em que ele obedece à voz de Deus, Deus vê o seu futuro é forte, o seu futuro vai prevalecer, o seu futuro é de vitória. Ele nos encoraja, dizendo assim: eu vou contigo. Ele não vê aquele homem medroso para Deus não existe mais, o medroso não existe mais para Deus, quando ouve a sua voz. O perdedor não perde mais quando ouve a sua voz, porque está confiado na vitória que está nele. E naquele momento ele vê algo que Gideão não estava vendo nele, porque Gideão se faz de vítima, né? Olha o que ele diz: e ele lhe disse: ai, Senhor meu. É um lamento. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Pode se sentir incapaz, mas se você crê na palavra de Deus, incapaz você não será, o menor você não será, fraco você não será, perdedor você também não será. Em último lugar, Deus nos encoraja, nos dando a certeza de quê? Da sua companhia. Ele não precisa nos dar a certeza de mais nada. Como Ele vai fazer, isso daí nós não precisamos nos preocupar. Sabia-se que aqueles homens não iam quase pegarem armas, que aqueles homens, no início da batalha, os 300, eles não pegaram em armas. Pegaram? Não. Eles pegaram em trombetas. Eles quebraram vasos no meio do arraial dos midianitas e dos amalequitas, e o próprio inimigo ficou confundido e começou a batalhar entre si. Por que aquilo aconteceu? Porque o Senhor era com ele, a companhia do Senhor. Nós precisamos da companhia do Senhor a nos dar coragem. Ela que é o suficiente para a nossa vida. Senhor, como o Senhor vai fazer? Você não precisa se preocupar com os processos, você só precisa se preocupar em ter o Senhor como companhia na sua vida. Que Deus nos abençoe
Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos, e nós estaremos logo após encerrando o culto dessa noite. Esse cântico ele diz: meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. O clamor ao Senhor, ele não passa desapercebido. Deus está atento ao nosso clamor. Quando aquele povo clamou ao Senhor, Deus, ele falou primeiramente ao povo. E ele sempre fala aos nossos corações. Nós precisamos estar atentos ao seu falar. Vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem
ao Jonatas, continue a tocar esse cântico. Você tem alguma coisa a colocar diante de Deus nesse momento? Algo que você precisa dele para que ele vá contigo, para que ele esteja contigo, para enfrentar algo que você está aí numa batalha, algo que você precisa. Vamos fazer desse momento um momento também de dedicação a Deus, daquilo que precisamos. Ele quer que nós tragamos as nossas necessidades a Ele. Se você tem alguma coisa, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós confiamos que é nele que nós devemos procurar para resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. É com Ele que nós estaremos enfrentando as situações e prevalecendo sobre elas. Pode vir à frente. Se você quer ter uma história com Ele, se você quer entregar a sua vida para Ele nessa noite e começar uma história de vida com Ele também, se você entendeu a mensagem e você quer entregar a sua vida a Ele, entregando a sua vida para ter uma história com Deus, à frente. Esse momento é um momento em que nós não vamos pedir para que você faça nenhuma declaração, que você só apresente o seu coração a Ele, apresente aquilo que o seu coração está querendo falar com Ele e colocando o seu coração no altar da graça do nosso Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nesse momento estão aqui os teus servos, estão aqui os teus filhos, estão aqueles que confiam no Senhor, que estão clamando nesse momento com os seus corações por algo, Senhor, que eles tanto precisam e sabem, Pai, que não vão encontrar a não ser contigo, porque confiam em Ti, porque sabem, Pai, que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é maior do que tudo e do Senhor vem todas as coisas. E confiados nisso, Pai, nós colocamos aqui cada coração diante do Senhor nesse momento. Não sabemos quais as necessidades, Senhor, dos teus servos, mas sabemos que eles confiam no Senhor e que eles querem que o Senhor esteja junto com eles nessa necessidade que eles estão precisando agora, Pai. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos ter um Deus em que confiamos, que Ele, em primeiro lugar, nos ouve, e em segundo lugar, Ele tem misericórdia de nós. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Essa palavra já está sendo aplicada em nossos corações, principalmente no coração desses irmãos que estão aqui, porque eles ouviram, Senhor, a Tua voz e estão aqui confiados que o Senhor está com eles, Pai. Toma cada um deles em Tuas mãos, toma cada um dos irmãos que não vieram à frente, mas estão confiados também no Senhor para resolverem algo, e aqueles que estão na internet agora, estão assistindo esse culto, se estão também precisando de algo, ouve o coração desses, o clamor desses que estão, Senhor, nos assistindo, que estão acompanhando essa mensagem, ou que hão de acompanhar essa mensagem, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Olha, é uma coisa que não prevalece quando a palavra do Senhor ela é ministrada, quando Deus Ele pronuncia do seu trono de graça, nada pode superar a vontade soberana de Deus. Amém. Esse cântico ele diz: basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Olha, eu quero milagres na vida da minha família, eu quero milagres na minha vida, eu quero milagres na vida dos meus amigos, eu quero milagre, eu vivo de milagres, e Deus é um Deus que tem derramado milagres sobre a nossa vida, nós cremos nisso. Então, com esse cântico, você possa estar nesse momento clamando por uma palavra do Senhor, que se Ele disser a palavra soberana dele lá em cima,
está resolvido. Então vamos pedir, basta uma palavra do meu Deus, amém, para um milagre acontecer na nossa vida. Amém. Vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Logo depois estarei impetrando a bênção apostólica, estarei cumprimentando os irmãos à porta, vou estar preparando a minha máscara, né? Vou estar passando álcool gel, mas aqueles irmãos que não se sentirem à vontade, pode dar um tchauzinho para o pastor, que está bom também. Só quero cumprimentar a todos no final do culto. Vamos estar adorando a Deus com esse cântico. As palmas. Uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele falou ao mar e o mar se acalmou. Haja luz e a luz passou a existir. Levantando o paralítico andou. Tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Ele falou, Ele vai cumprir. Chamou pelo nome, o morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. O que Ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.